Olá para vocês, meu nome é Dina Amélia e vamos apresentar aqui mais um vídeo sobre inteligência artificial. E agora falando sobre algoritmos genéticos. Conceito. Para Bueno, Traina e Júnior, 2005, os algoritmos genéticos são modelos computacionais que simulam a seleção e evolução natural. Diante disso, um determinado problema contém vários indivíduos que representam as suas possíveis respostas. São representados por uma cadeia de símbolos chamada de cromossomos, sendo que cada símbolo de um cromossomo é chamado de gene. Segundo Grigoletti, 2008, o cromossomo é uma estrutura de armazenamento de dados como um vetor ou uma string, responsável por carregar as informações sobre as variáveis do problema que corresponde às suas possíveis soluções. O gene é o responsável por controlar as características das possíveis soluções que está representando. É um parâmetro codificado do cromossomo e representa uma única variável dentro de um vetor ou uma string. De acordo com Sa, 2003, a posição ocupada por um gene em um cromossomo é chamada de locus gênico. E o valor ou variável que um gene pode possuir é chamado de alelo. Esta imagem representa esta localização do gene no cromossomo. Os alelos são as formas alternativas do mesmo gene. Operadores genéticos. Os operadores genéticos transformam a população através de sucessivas gerações, estendendo a busca até chegar a um resultado satisfatório, sendo necessário para que a população se diversifique e mantenha características de adaptações adquiridas pelas gerações anteriores. Os operadores genéticos se classificam em operadores de combinação, operadores de mutação, operadores de inversão, operadores específicos ao domínio de problema. Este quadro faz uma analogia entre algoritmo genético e o sistema natural. Natureza, cromossomo, algoritmo genético, palavra binária, vetor. Natureza, gene, algoritmo genético, característica do problema. Natureza, alelo, algoritmo genético, valor da característica. Natureza, loco, algoritmo genético, posição da palavra, vetor. Natureza, genótipo, algoritmo genético, estrutura. Natureza, fenótipo, algoritmo genético, estrutura submetida ao problema. Natureza, indivíduo, algoritmo genético, solução. Natureza, geração, algoritmo genético, ciclo. Caracterizando os algoritmos genéticos. Problema a ser otimizado. São particularmente aplicados em problemas complexos de otimização. Problemas com diversos parâmetros ou características que precisam ser combinadas em busca de melhor solução. Problemas com muitas restrições ou condições que não podem ser representadas matematicamente. E problemas com grande espaço de busca, tais como otimização de funções matemáticas, otimização combinatorial, otimização de planejamento, problema de caixeiro viajante, problema de otimização de rota de veículo, otimização de layout de circuitos, otimização de distribuição, otimização em negócios e síntese de circuitos. Representação da solução de problema. Representação das possíveis soluções do espaço de busca de um problema. Define a estrutura do cromossomo a ser manipulado pelo algoritmo. A representação do cromossomo depende do tipo do problema e do que essencialmente se deseja manipular geneticamente. Os principais tipos de representação são binária, números reais, permutação de símbolos e símbolos repetidos. A representação binária é simples, fácil de manipular
cromossomas através dos operadores genéticos, fácil de se transformar em inteiro real, e ainda facilita a prova de alguns teoremas. Todavia, a representação dos números reais, ponto flutuante, oferece melhor desempenho. Decodificação do cromossoma. A decodificação do cromossoma consiste basicamente na estruturação da solução real do problema a partir do cromossoma. O processo de decodificação constrói a solução para que essa seja avaliada pelo problema. A vantagem da representação binária é a fácil transformação para inteiro ou real. Avaliação. A avaliação é o elo entre o AG e o mundo externo. A avaliação é feita através de uma função que melhor representa o problema e tem por objetivo fornecer uma medida de aptidão de cada indivíduo na população corrente, que irá dirigir o processo de busca. A função de avaliação é para um AG ou GA, o que o meio ambiente é para os seres humanos. Função de avaliação são específicas de cada problema. Seleção. O processo de seleção em algoritmos genéticos seleciona indivíduos para a reprodução. A seleção é baseada na aptidão dos indivíduos. Indivíduos mais aptos têm maior probabilidade de serem escolhidos para a reprodução. Operadores genéticos. Pares de genitores são escolhidos aleatoriamente da população, baseado na aptidão, e novos indivíduos são criados a partir da troca de material genético. Os descendentes serão diferentes dos seus pais, mas com características genéticas de ambos os genitores. Inicialização da população. A inicialização da população determina o processo de criação dos indivíduos para o primeiro ciclo do algoritmo. Tipicamente, a população inicial é formada a partir de indivíduos aleatoriamente criados. Populações iniciais aleatórias podem ser semeadas com bons cromossomas para uma evolução mais rápida, quando se conhece o valor das boas sementes. Uma técnica eficiente para se encontrar um AG de boas soluções é um problema. Consiste em executar evoluções rodadas sucessivamente, semeando-se a população inicial da evolução seguinte, com as melhores soluções encontradas na anterior. Um algoritmo genético pode ser descrito como um processo contínuo que se repete num ciclo de evolução controlados por um critério de parada, conforme representado na figura abaixo. A princípio tem a população inicial corrente, onde se faz a seleção, seguindo os operadores genéticos e seus descendentes, onde tem a finalização do critério de término. Observando-se problemas, volta-se à população com restauração nesses devidos problemas. Exemplos de utilização de algoritmos genéticos na educação. EducaTrans, um jogo educativo para o aprendizado do trânsito. Este é um jogo de caráter educacional criado pelos alunos do Laboratório de Sistemas Integráveis, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP, que tem o principal objetivo a educação no trânsito. O jogo é uma representação de uma cidade onde há pedestres, ciclistas e motoristas. Para a criação do jogo, foi utilizada a técnica de algoritmo genético para a criação da população de carros, ciclistas autônomos. O EducaTrans, segundo a CIS 2006, utiliza algoritmos genéticos como mecanismo de evolução dos pedestres autônomos e oferece uma ferramenta diferente e divertida, desafiadora, onde o aprendiz pode navegar em um ambiente tridimensional que produz um cenário real.
AGHORA, algoritmo genético para geração de horários de aula. Esta aplicação tem o intuito de resolver um dos problemas das grandes instituições de ensino no início do ano, que é preparar o calendário das aulas. Sabe-se que a complexidade desse fato se torna intensa, pois envolve questões como disponibilidade do professor, carga horária da disciplina e carga horária da turma semanal ou semestral, usar laboratório de informática ou física, entre outros, para realizar outras práticas. Enfim, se torna uma tarefa cansativa e com objetivo de dificuldades intensas para quem está encarregado de realizar essa tarefa, que são os coordenadores dos cursos. Aprendizagem mediada por algoritmo. Uma das propostas nesse contexto é usar algoritmos genéticos para simular ocasiões reais em que o aluno saberá a forma correta de agir, de acordo com determinada situação. Implementar algoritmo genético como ferramenta pedagógica, havendo uma interação social por meio do trabalho cooperativo, envolvendo a reflexão do aluno, incorporando o conhecimento novo a um já existente e utilizando a técnica principal, que seria a solução de problemas. O aluno se estimularia em busca de solucionar de qualquer meio em que vive tomar como consciência os seus atos e suas responsabilidades, aprendendo a avaliar suas decisões e ter um entendimento conciso do assunto em questão.